Galera, vamos lá, hoje, até que enfim, vamos iniciar o nosso querido DCcast, podcast da Digital Connect, que vai ser voltado para a gente poder trocar informação de mercado, falar sobre a vida, falar sobre vendas, falar sobre tudo que é relevante em cima do propósito da Digital Connect, que é conexões que mudam a vida, né? Então, é levar conexões para mudar a vida das pessoas. E hoje eu estou com o meu amigo aqui, Dedé, que é o nosso gerente de marketing, né, que demorou um tempo, né, que a gente sofreu bastante. Esses bonequinhos não são meus, já vou colocar para vocês aqui, tá? É do André, que... Ele é adulto, gente. Essa temática aqui não é do meu perfil. Esse é o nosso, né? esse é o nosso estúdio improvisado. Aqui, não é improvisado, não. Aqui já tá chegando coisa aqui para compor. Digital Connect, aqui já da minha... Ei, tá chegando coisa, equipamento e material para a gente compor melhor o nosso estúdio. A gente fez aqui com todo carinho para os nossos clientes, que a gente vai passar informação para os nossos fornecedores, para os amigos, para os nossos colaboradores. Então, o DCcast, né, é um podcast que vai acontecer, que a gente vai soltar toda quinta-feira, né, André? Toda quinta-feira. Quinta ou sexta? Sexta, né? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta. Sexta-feira vai ter sempre um DCcast aí para a gente falar sobre conexões que mudam a vida. Então, hoje a gente vai iniciar, que eu acho que o primeiro, a gente tem que apresentar a Digital Connect, né? Para quem não conhece, a gente está fazendo aqui a nossa primeira transmissão, né? E está o Lucas aqui dando suporte, está ali atrás das câmeras ali, e vamos falar sobre Digital Connect, como começou, como é essa história, né? É uma caminhada gigante aí, já 16 anos, né? 16 anos, esse ano vai fazer, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês, estou até com a minha colazinha aqui das datas, para não errar, certo? Então, às vezes, né, quando a gente recebe colaboradores novos, a gente acaba, às vezes, até esquecendo de apresentar a empresa, né? Então, talvez esse é um canal também para a gente poder, né, passar para os nossos colaboradores aí, aqueles também que às vezes a gente está fazendo alguma entrevista, conhecer um pouquinho da Digital Connect, né? Porque a Digital Connect, ela começou lá em 2006, né? Esse ano vai fazer 16 anos aí, já que a gente está aí na pista, né? E, na verdade, a Digital Connect... Deixou de ser uma debutante ano passado, né? Já. Ano passado, infelizmente, a gente não pôde fazer festa, né? Porque teve a questão da pandemia, então acabou que a gente está aí 2 anos aí sem nenhum evento, que os clientes gostam de vir, né, participar. Isso, também a gente gosta de receber os nossos clientes aqui nas Digitais Connects, que a gente está hoje com 5 filiais, né, espalhadas em Brasília, Goiânia, a gente está em Tocantins, em Palmas, em Maranhão a gente tem São Luís e Imperatriz. Então são os nossos 5 filiais aí, espalhados aí no Centro-Oeste e Norte. E ó, o pessoal tocando aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente não brinca não, mas eu vou atender depois, tá bom? Deixa eu botar aqui no silencioso. Isso aí você corta, viu? Deixa eu desligar logo aqui, galera, porque, né, senão vai ficar... Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. E a gente fazer bate-papo mesmo, assim, algumas coisas de sair espontâneo, não fica nada engessado. Nada engessado. Então, Digital Connect, para quem não conhece, né, é uma distribuidora, a gente é uma distribuidora de material de telecomunicações, né? A gente iniciou lá em 2006, em outubro de 2006, e naquela época, se você não sabe, a gente foi atender uma demanda, cara, de um fornecedor, né? Fornecedor que a gente atuava somente no varejo na época, e esse fornecedor vendia para a gente com um preço que era um preço muito bom, que era o preço que ele revendia para os outros distribuidores. A gente não era distribuidor, era um varejo, porque a gente já comprava muitos anos com ele, tinha um volume bom no varejo, só que acabou que ele optou de cortar o nosso desconto. E aí foi quando o negócio começou a mudar, né? Você vê como a oportunidade da vida, às vezes na dificuldade, eu acho que se todo mundo parar e pensar, no momento das dificuldades é que vem as maiores mudanças e você consegue as maiores conquistas, né? Então, nesse momento foi um momento difícil para a gente, porque a gente estava com uma situação de acontecendo a queda de venda, começaram a entrar distribuidores, e a gente era uma loja, eu trabalhava, na verdade, fundada pelo meu pai,
e loja que chamava de Antenas, né? E essa loja, ela já era muito conceituada aqui em Brasília, no Distrito Federal. Tinha duas lojas, uma ficava na Asa Norte e outra ficava aqui em Taguatinga. E aí com essa situação desse fornecedor, né, que ele optou por tirar o nosso desconto, ele continuou vendendo para a gente, mas tirou o desconto, era 15%. Falou, só posso vender agora com esse desconto para distribuidor. E eles deram a opção para a gente na época, de, não, a gente vai te dar o desconto, mas você tem que atingir uma meta, naquela época era R$30 mil, eu lembro. Para você, só que você tem que separar, não pode ser a mesma empresa, porque a nossa política agora é essa. E foi quando a gente iniciou dentro da digital da Antenas um trabalho de atacado, de formiguinha, de atacado mesmo, vender para o instalador, para outras empresas. É porque quem vê a digital da forma que é hoje, não imagina que ela começou numa mesinha dentro de uma outra empresa, né? Foi isso daí mesmo. Eu não estou aqui hoje com o meu gerente, o Cleilson, né? A turma aí conhece bem aí o Cleilson, ele está desde o início comigo, trabalhou na Antenas, foi estoquista comigo, a gente trabalhou no estoque, né? Porque eu já fui tudo dentro da empresa, de motorista, estoquista, comprador, vendedor, gerente e financeiro, e agora eu faço tudo isso junto e misturado. Né? Por isso que eu me chamo como... Eu me coloco como um diretor executivo, né? Porque eu acho que realmente eu acabo entrando na execução de vários setores aqui. Essa é a sua posição. Até no marketing, né? Às vezes até no marketing. Coloco o dedo aqui. Mas claro que tem as pessoas competentes para fazer o trabalho. O André aqui no marketing, o Cleilson ali no comercial, tem a Juliana no financeiro. A gente se completa, né, na verdade. Sim. Né? A gente nunca vai saber tudo. Né? A gente sempre está precisando um do outro. Então, é esse complemento que faz a engrenagem girar aqui na digital. E a gente tem essa filosofia também, né, de muito da questão colaborativa. Então, Dedé sabe como que a gente a hora que a gente é zagueiro, é goleiro, bate escanteio, cabeceia, faz o gol. E volta para a zaga. Faz um pouco de cada coisa. É verdade. E aí, em 2006, né, aconteceu essa situação, a gente iniciou se fosse colocar Digital Connect, começou um pouquinho antes, né? Porque 2006, a gente abriu o CNPJ, falando na abertura do CNPJ, né? Que é a data que a gente considera. Mas ela começou ali acho que uns 8 meses antes. E aí o Cleilson era o nosso vendedor na época, e a gente colocou ele, não, você vai gerenciar essa operação de atacado que a gente vai começar aqui. E quando ela chegar no volume de vendas X, a gente tinha estipulado lá um valor de uns 60, 70, 80 mil, a gente separa as empresas. E passaram 1, 2, 3 meses, e ela na época, esse fornecedor tinha nos dados aí um prazo de no máximo uns 3, 4 meses. Eles esperaram até no 6º mês, porque a gente entrou como parabólica, para vender parabólica. Naquela época, a venda nossa da Antenas era muito forte parabólica, antena de televisão, só que a coisa não andou. E engraçado que começou a vir uma demanda de internet, né? A gente vai ter aí outros bate-papo aqui que a gente vai ter da parte de internet, com clientes, com parceiros. Começou, para quem não da internet vai saber o que eu estou falando, as anteninhas 2.4 GB. Então começaram a surgir alguns curiosos aí, molecada mesmo, que hoje, né, tá tudo aí rico aí, essa molecada aí, mas ralou muito, né, os nossos clientes aí. Mérito deles, né? Sim, total. Os caras sou fã desses caras, os caras ralaram muito para estar da forma que está hoje. Começaram a transmitir sinal via antena, rádio 2.4. E foi quando a gente não conseguiu virar na parabólica, não conseguia. E quando começou a engrenar ali, a gente estava vendendo 15, 20, 30 mil, não chegou a bater 30 mil. Aí o fornecedor ligou para a gente, né? Já tinha passado o prazo, vou cortar o seu desconto, porque a gente não conseguiu botar a meta dos 30, né? Por mês você tem que ser comprar todo mês 30. A gente comprava 15, tinha mês que era 25. E aí eu falei com a pessoa lá que era dona da empresa, né? E eu falei, olha, ainda mais um mês. Se eu não bater em um mês, aí você tira a gente. Eu falei, cara, esse negócio aqui vai dar certo, esse negócio de internet aqui. E foi o que aconteceu. Aí o Cleilson foi lá, fez o trabalho, correu. Aí vendemos 60 mil, aí só que o pedido ali já estava 30, 35, 40. E aí bateu aquela meta nossa dos 80 de venda, que era isso, e a gente já estava na compra ali de 40, 50 mil por mês. Aí a gente separou, e aí foi numa lojazinha de 80 metros quadrados,
em A gente tem umas fotos aí. Tem, né? Infelizmente, a gente não concatenou essas ideias, mas o Bolívar está passando aqui agora. Mas aí a gente, dia 6/10, a gente abriu o contrato, foi para esse pontozinho e de lá, graças a Deus, as coisas foram dando certo, a gente foi crescendo, né? De 2006, a gente teve um crescimento muito rápido nos 3 primeiros anos. A gente deixou, vamos dizer, esse lado da parabólica, que focou na página da internet, e aí era... Essa época aí da loja aí de 60 metros, você fala? 80 metros. É a época dos uniformes azul? Da Viplan? Não, essa daí... Não, esse não era uniforme azul, não. Rapaz, aí tá aí, eu acho que não tinha nem uniforme na época, a gente não tinha mandado fazer, não. Do uniforme do azul da Viplan foi depois. Então, para quem não conhece, né? A gente tá falando Viplan, que é piada. O Viplan pros novinhos aí, não vão entender, não. E para quem de fora de Brasília, Viplan era o uniforme do pessoal da empresa de ônibus aqui de Brasília, né? Que era bem conhecida. Nem sei se ainda existe. Existe mais, não. E aí era igualzinho nós, da mesma cor. O pessoal da Viplan lá, os motoristas da Viplan. Então aí a gente fez esse uniforme azul lá. E aí a gente cresceu nesses 3 anos, né? Graças a Deus, aí depois de um ano e pouquinho a gente mudou para um ponto maior de 270 metros quadrados. Por enquanto só tinha de Brasília. E aí depois de mais 2 anos a gente veio para Taguatinga, para o setor de indústria aqui, né? E aí foi quando aí as coisas começaram a mudar, né? Porque veio mudança de tributação, entrou substituição tributária e aí a lucratividade, a gente não tinha a gestão que precisava ter naquele momento, né? E aí foi que a gente fez uma estratégia de ir para Palmas, para poder, né, ter um incentivo, né, fiscal na época lá, que tinha bom para a gente poder fazer um trabalho legal lá em Palmas, e também entrar em uma nova região. Então a gente, até talvez um fornecedor ou outro verificar uma situação que a data do nosso contrato, a gente considera a data de 2006, né, que como uma abertura, a fundação da Digital Connect, mas foi no dia 23/7 de 2012, foi quando a gente iniciou um novo CNPJ, né, também Digital Connect, da mesma forma, por Palmas, para iniciar toda essa estrutura que a gente precisava fazer de organização, né, principalmente da parte tributável, que a gente é muito preocupado com isso, né. Como é que foi esse apontamento para ir para Palmas? Rapaz, foi uma coisa engraçada isso aí, viu? Olha que eu fui um ano antes em Palmas e aí não tive coragem lá de fechar, fiquei com algumas dúvidas. Depois de um ano, falei, cara, ou eu vou para lá ou a gente fecha a empresa, porque não estava dando mais lucro ficar em Brasília, né? Quando você está trabalhando certinho ali, com 100% nota, você trabalha, cara, você tem que ter uma situação onde que a tributação ela compensa, mas quem vende atacado igual a gente, né, na distribuição. E aqui em Brasília a conta não fechava, a distribuição tributária não tinha nem, né, na época a gente também eu não me preocupava muito com isso, e aí o imposto era altíssimo, a conta não fechava. E aí eu fui lá um ano e eu atrasei, até falo que atrasei esse ano, não era para ter atrasado. E aí ainda com medo de ter ou não, pegar um incentivo fiscal, e na época a gente fez uma consultoria com um advogado, do Jacques, que a gente sentou com ele, rapaz, será que não tem risco de ter incentivo? Depois o governo estadual quer cobrar todo esse imposto, né? Hoje tem vários estados que têm incentivo fiscal, a gente sabe que isso é normal hoje, né? Para as empresas grandes que precisam reduzir essa carga tributária para poder ser competitiva, né? E acabou que eu lembro que ele, direitinho, quando ele estava aí, a dona Marlúcia, eu não relatei aqui a dona Marlúcia, que também é uma das precursoras, ela foi, né, fundou ali a da Antenas, depois a gente, junto nessa parceria, ela cuidava do financeiro. A dona Marlúcia, para quem não conhece, é a minha mãe, né? Então ela ficou comigo até há 4 anos atrás, quando ela se aposentou. Agora ela fica só de home office. Home office, também fica de motorista aí para os netos aí agora. Então era eu e ela nessa época. Eu fui para lá, para Palmas, né, para poder, não, agora a coisa tem que sair. E eu fiquei 3 dias em Palmas, eu lembro direitinho. Cheguei lá em Palmas, sem brincadeira, cara. Peguei 45 graus. Eu cheguei às 6 horas quem mora em Palmas sabe, aquela bem naquela época de outubro, né? De outubro, porque se você mas você abriu lá em julho, demorou quase 8 meses, né, para poder abrir empresa, para você sair o incentivo fiscal, tudo muito complicado. Então, mas eu cheguei naquela época mais calorento de Palmas. Nossa. E à noite, eu lembro direitinho, quando eu olhei à noite, estava marcando, à noite assim, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde,
42 graus, 43 graus, 6 horas da tarde. Você imagina o calor que estava. Aquele dia, a dor de cabeça, fui pro quarto do hotel, descansei, né? Uma dor de cabeça, baixou pressão, que nós não estamos acostumados com esse calorzão. E fiquei uns 2, 3 dias procurando já um espaço, estava definido que a gente ia para lá e não achei, cara. Falei, cara, vou sair daqui. Já estava assim, todo mundo meio já desmotivado aqui e tal, e as vendas caindo, a gente não conseguindo ser competitivo. Eu falei, cara, não acredito que eu vou sair daqui sem nada, assim, sem falar, cara, eu tenho que voltar aqui depois de novo. Aí eu saí, eu fui de carro de Brasília para Palmas, eu falei, cara, eu vou dar essa última volta aqui. E quando eu andei numa rua lá de setor de indústria que tinha lá em Palmas, eu falei, cara, vou entrar nessa rua aqui, sabe? Última vinda aqui, vou passar nessa rua. E quando eu entrei, cara, tinha um galpão que a gente alugou, cara. Liguei pro cara, tinha um telefone na faixa, eu liguei para ele, tô aqui na frente do galpão, se puder vir agora. Ele foi, mostrou o galpão, e a gente fechou, que eu chegou a conhecer o galpão. Sim. Lá, que foi o nosso primeiro galpão, a gente ficou num ponto lá durante muito tempo, né? Eu conheci me despedindo, né? Porque a gente já estava em transição pro novo espaço. Já estava, né? Aí depois a gente foi para um galpão maior lá, um galpão próprio nosso, né? Mas esse daí, cheguei lá, liguei pro cara, falei, tô aqui na posse, se quiser vir. Ele foi lá e, não, agora quando eu olhei, cara, esse daqui que eu vou querer, já tá fechado. Tinha uma kitnetzinha atrás, né? A kitnet que a gente usava para testar os colaboradores, que a kitnet quente, depois a gente foi, né, para poder, com um colaborador aqui de Brasília, para a gente iniciar lá, dormia lá nessa kitnet para economizar. Era uma kitnet bem simplesinha, mas a gente é muito grato, né, lá nesse ponto que fez, né, todo esse acontecido virar verdade, que hoje Digital Connect, graças a Deus, cresceu e hoje a gente está aí com essas 5 filiais aí e continua crescendo. Então, esse foi o período aí que eu falo assim, né, dessas 2 datas marcantes, né, que dão esses 16 anos, né? Vou falar que esse ano faz 16 anos. 16 anos. Então, esses 5 anos de uma filial, de um ponto só, que era Brasília, e depois 10 anos com essa expansão. E aí a gente abriu depois uns 4 anos lá no Goiás, a gente abriu uma filial aqui no entorno de Brasília, não deu certo, a gente preferiu deixar ela em stand-by. Aí, numa oportunidade, a gente abriu lá em Goiânia, né, que era um mercado maior, e depois de Goiânia a gente foi para a Imperatriz, né? A gente viu que era um local onde a gente já tinha bastante clientes, bons clientes, né, que a gente atendia por Palmas, mas viu a necessidade o que a Digital Connect tem como missão, né, levar a melhor oportunidade de negócio nos produtos que a gente distribui, né, com melhor atendimento, né, agilidade, né, nas regiões onde a gente atua. Então, a gente viu que precisava a gente estar dentro do Maranhão para fazer um bom atendimento nessa região. Então, a gente optou de colocar essa base lá para estar mais próximo do nosso cliente, né? Então, a gente abriu lá no Maranhão, porque era um mercado que a gente já atuava lá, né? E a gente vendia bem. Teve toda essa parte. Depois, antes da pandemia, acho que foi que a gente abriu, foi depois da pandemia, né? Foi depois da pandemia, foi São Luís. São Luís, foi ali já na pandemia, já estava acontecendo. Vou fazer um ano, né, em agosto. Um ano em agosto lá que a gente está em São Luís lá também. Então foi um pouquinho dessa história aí, Dadê. Você pegou já na parte... já peguei o barco. Um pouco melhor, né? Um pouquinho longe da praia. Melhor. E aí a Digital Connect, a gente veio aperfeiçoando algumas coisas, teve, né, algo que eu quero passar e a gente vai querer compartilhar, né, momentos, processos que deram certo aqui na Digital Connect, né? Tem um projeto que a gente tem dentro da empresa, que é o Conexão 360, né? Que a gente justamente trabalha esse lado humano dentro da empresa, né? Porque a gente acredita que a extensão da empresa, né, a gente não está preocupado com o funcionário só aqui dentro, né? O que o funcionário faz lá fora, eu falo que é problema também da empresa. Então a gente buscou há 3 anos atrás, fazer esse projeto, eu mesmo assumi, fiz, chamei a equipe de vendas, com a equipe comercial, a gente iniciou, fez um evento aqui em Brasília, cara, foi muito legal. Eu lembro quando veio a proposta do projeto. Eu acho que você trabalhava terceirizado, né? A gente já atendia com a agência, né? A agência de marketing que eu tinha. E aí você me lançou a pedra, né? Falou, cara, é isso que eu tô pensando. Inclusive, ontem eu estava dando uma olhada nos arquivos antigos e eu achei o briefing
o escopo total do projeto do Conexão 360. Tudo aquilo que precisava para a gente desenvolver o projeto de identidade visual do Conexão 360, que é o que a gente tem hoje. Né? Só que eu já tinha casado com aquela proposta e não sabia. Né? Não é à toa que depois, né, assim, não Sim. tinha nem Instagram, até o meu Instagram, se vocês terem noção, ele é rafael.cnx360. Justamente por Conexão 360, assim. O Conexão 360, né, assim, a empresa, depois que a gente tem uma empresa, eu falo assim, ela tem que fazer algum sentido para a gente. E eu vou ser sincero, trazer isso para outras pessoas, outros empresários, e eu achei o sentido da minha empresa quando eu trouxe esse projeto. Então, o que tem a ver um projeto onde que eu trago o meu colaborador aqui, eu coloco ele, vou falar sobre o corpo físico para ele, sobre o corpo mental, sobre o corpo intelectual, sobre o corpo espiritual. O que tem a ver com a empresa de eu falar isso? Então, assim, a gente vai fazer exercício físico, a gente vai fazer meditação, respiração, a gente vai falar sobre livros, né? Estudar, aperfeiçoar as técnicas, tanto, né, para a vida pessoal como para aqui, também para o lado profissional aqui, para a gente atuar aqui na empresa. E também do lado espiritual, que claro que aí é muito individual de cada um, a gente, às vezes, é o pilar que a gente usa do Conexão, que é menos, assim, que ele fica mais livre, porque existe a crença religiosa de cada um, que a gente tem que respeitar, mas a gente acredita que a conexão espiritual está muito envolvida com o fazer o bem, né? Eu falo que, sempre repito nos Conexões, fazer o bem, ler a Bíblia, eu acho que é um livro muito completo, que as pessoas têm que ter de cabeceira ali. Né? E aí cada um na sua religião, porque eu acho que todas as religiões pregam isso daí, fazer o bem, né? E fazer o bem não só os que estão, primeiro os que estão do nosso lado, né? Porque às vezes você quer ajudar o que está lá na África, mas você não está nem olhando para o teu filho que está do seu lado, o teu colega de trabalho que está precisando de um abraço seu, de um bate-papo, até, né? De um bom dia, simples bom dia, de uma palavra ali amiga. Então e a gente traz, né, assim, essa identidade. Eu falo assim, cara, agora faz todo sentido eu ter uma empresa agora, porque vender, eu falo para vocês com toda sinceridade, comprar e vender produto com toda sinceridade enjoa, é chato. Vou falar assim, é chato, entendeu? Acho que só quem compra e vende produto é uma coisa chata de fazer. Se você falar assim, eu compro e vendo produto, né, vou fazer uma entrevista com uma pessoa que eu estou querendo contratar, não, eu compro e vendo produto. Cara, que negócio chato de fazer. Cara, aqui a gente se diverte, entendeu? Porque aqui a gente procura esse ambiente aqui. Eu estou aqui dentro também da nossa missão, trazer um ambiente harmonioso e aprazível, né? Então a gente prega essa cultura muito aqui dentro da nossa empresa, né? É 100%? Nada é 100% em lugar nenhum. Mas a gente tenta trabalhar o máximo disso daqui dentro da Digital Connect. A gente está buscando aprimorar, né? Sim, porque a gente passa muito tempo aqui, né? Eu falo que as pessoas, né, empresários ou não, gerentes aí, o colaborador, ele passa, cara, 8, 10 horas aqui dentro da empresa, e é independente da empresa, né? Então, ele tem que estar num lugar que ele está sinta bem, feliz. que está feliz. Entendeu? Então, assim, a gente tenta trazer o máximo isso daí, né? Hoje eu até fiz algumas entrevistas com algumas pessoas, e eu acho que é legal isso, né? Até passar isso. Que as pessoas, uma pessoa se desligou da empresa por um ponto, né? Que eu até, sim, a gente está aqui para aprender. No passado eu errava muito, né? Depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo algumas coisas que a gente precisa reavaliar. E ela saiu da empresa porque ela falou uma palavrinha assim, eu fiquei desmotivada porque eu não fui valorizada. Olha só. E é uma pessoa que foi super bem na entrevista, e ela colocou, cara, não fui valorizada nessa empresa. E eu sei que também no passado, quantas vezes eu também fiz eu tive essa mesma situação de não valorizar, né? Alguns colaboradores que passaram, de não falar um bom dia, ou de você não motivar. Então, por isso que eu acho que hoje, eu trazendo Conexão 360, que é o projeto, né, da Digital Connect aqui interno, que fez sentido para a minha vida, que representa tanto, né, às vezes falar isso daqui, estão falando da Digital Connect, mas eu acho que essa virada dos últimos uma mistura, 3, né? 4 anos foi devido a essa mudança na minha vida. Eu falei, cara, tem que ter um sentido das pessoas estarem aqui,
Porque se ela só vier aqui para comprar e vender produto, e aí, quando eu achei esse propósito, né, que nosso propósito é gerar conexões que mudam a vida, né? E claro que mudam a vida para melhor, né? Que é isso que a gente está aqui. Né? E o nosso sloganzinho que fica na nossa marca é conexões que mudam a vida. Então, a gente fez todo sentido. Então, a Digital Connect hoje, ela busca trazer esse sentido para os nossos clientes que vêm comprar com a gente. Por mais que, às vezes, a gente sabe que no momento a gente pede ali uma cotação de preço, por causa de mercado, acontece, às vezes, oscilação de dólar, mas que a gente sempre, que eu peço para os colaboradores sempre entrar, e quando você entrar dentro da Digital Connect, o que você pode mudar na vida de alguma pessoa? E não é só a pessoa, às vezes, do cliente, né? É do fornecedor que vem, Sim. é de um transportador que está aqui dentro, é de um colaborador que está ali do seu lado, ali, um colega de trabalho. Então, é isso que a gente busca aqui. Né? Não sei se você sente isso, né, na pele. Eu já acordo pensando nisso. Como é que eu vou fazer para fazer algo diferente no meu dia, para fazer o que eu faço de forma melhor, né? E que isso que eu faço impacte, né? Vem impactar a vida das pessoas de forma objetiva. O 360, o Conexão 360, ele nasceu dentro do propósito do slogan, né? Do nosso slogan, né? Derivou do slogan. Eu lembro que a gente conversou no desenvolvimento da marca, que até então só existia Digital Connect. Sim, verdade. Não tinha um slogan. Não, acho que não tinha um no passado, deixa eu ver. Acho que, tecnologia... Tecnologia e... Como é que era? Rapaz, eu não lembro. Era um outro. A gente vai consultar os arquivos ali nos bastidores, mas era tecnologia alguma coisa. E quando veio a questão do projeto, eu já estava cuidando da conta da Digital Connect lá na agência, e eu falei, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando algum complemento aqui. Isso aqui não casa com o que a Digital Connect é agora. Com a filosofia do que o Rafael já me apresentou. Tá faltando alguma coisa. Então foi aí que eu cheguei nesse contexto aí, né? Lá em reunião, lá em briefing, nesse contexto de conexões que mudam a vida. E aí, quando a gente começa a ter essa mudança de vida, esse ideal mais claro na nossa vida, aí que a gente começa a aproximar essas pessoas que têm esse propósito, né? E, graças a Deus o André veio para poder somar aqui na nossa equipe, né, no marketing. Né, tem outros também que estão há bastante tempo, mas a gente é grato, eu sou grato por todos que passaram aqui, todos me ensinaram, né? Tem o Robert Val ali também, muito lá no início, quando a gente estava na Rede de Antenas. Eu aprendi com muitas pessoas aí, amigos aí, Josivaldo também, que foi um gerente lá no início também, que eu aprendi a gerenciar com ele, pessoas, gerenciar vendas. Então, a Zélia, que está com a gente há muitos anos, então, vou falar de alguns aqui, né? O Caetano, que hoje é nosso motorista, foi vendedor lá na Antenas, e hoje ainda está com a gente como motorista. Então, essa história que a gente é formado sozinho não existe, né? A gente é uma formação de um pedacinho de cada pessoa, e desse cada um que vai formando nossa forma de pensar, nossa forma de agir, né? Claro, obviamente também da minha mãe ali, toda a psicologia que ela tinha de lidar com pessoas, né? Até hoje lidar com pessoas, né? Que me ajudou bastante. E depois veio junto também a minha esposa, a Artemisa, que está hoje também no projeto junto com a gente, que veio somar mais ainda isso daí. Então, acho que, sim, essa historinha rápida. E claro que em cima desses 16 anos tem várias historinhas, tem várias, coisa, né, várias pessoas passaram aqui, vendedores. Então, grato a todos eles, aqueles que a gente talvez não conseguiu somar muita coisa, peço desculpas aí, né, que a gente às vezes não lembra de todos, mas tem várias pessoas especiais aqui. Então, vou citar A, B, C ou D, porque acho que todos são especiais e foram momentos importantes para a gente poder estar crescendo, né, estar aprendendo com eles também aprendendo um pouquinho com a gente, para a gente transformar essa empresa aqui, né, nesse propósito que a gente tem, que é realmente gerar conexões para mudar a vida das pessoas, né? Então, eu queria passar essa mensagem nesse primeiro DCcast para vocês, sim, né, para a gente abrir com essa mensagem da Digital Connect, mas também com essa história da Digital Connect, para vocês conhecerem um pouquinho da empresa, tá? E vai ter outras, né? Sim, vamos ter outros bate-papos aí, outros DCcasts aí com a galera da empresa, com amigos, né? Tem muitos quadros ainda para a gente desenvolver aí.
acompanhem e aguardem os conteúdos que com certeza vão vir para mudar a vida de vocês. Sim, esse é só o começo dessa grande jornada aqui, porque a gente acredita que esse canal da internet a gente apostou muito, né? Esse espaço a gente demorou um pouquinho para sair. Como a gente começou, como eu estava falando no começo, né? Foi um parto realmente para poder desenvolver esse estúdio, para fazer o que a gente está fazendo aqui agora, mas tudo sempre teve um propósito, né? Que era usar a internet para propagar a nossa visão, né? A nossa filosofia como empresa, a nossa filosofia de vida, para gerar essas conexões que mudam a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso, tanto que o esforço foi grande. E é tão bacana você falar isso, André, porque a gente é uma empresa, assim, o DNA hoje da Digital Connect foi a internet, né? Então a gente começou no Ares ali, foi fazendo toda a mudança de produto, né? A mudança de mercado da internet. A gente participou do início do 2.4, depois foi para o 5.8, depois agora veio a fibra ótica aí. Então a gente vivenciou toda essa mudança de produto, de mercado, né? E só que sempre no meio físico, né? Então, assim, a gente vende o produto para o meio físico para chegar a isso que a gente está fazendo agora com vocês, conversando, batendo papo, né? E quantas, né, pessoas são beneficiadas hoje com a internet, né? Para trabalho, para ver vídeo, para poder lazer, né? Para se comunicar. Então, é uma satisfação hoje saber que esse canal que a gente também participa através do meio físico, que a gente vende a fibra ótica, vende o roteador que vai lá na casa do cliente, vende, né, todos os equipamentos para uma pessoa montar um provedor de, né, uma empresa construir um provedor de internet, e agora a gente está dentro da internet. Dentro da internet. Não, literalmente. Literalmente agora a gente está fazendo que as pessoas, né, claro que a comunicação a gente já usava através do áudio, né, mas agora a gente está também na comunicação através desse vídeo aí, de passar essa mensagem, estamos desse outro lado. Então tem bastante conteúdo e a gente quer trazer realmente conteúdo que seja relevante aí, tá? Então a gente vai fatiar nessa parte, principalmente do lado da conexão. Vamos deixar aí o Instagram aí do André, meu aí da empresa Digital Connect, o meu pessoal, depois a gente vai... Pessoal não, porque eu uso mais para... Foi o André que me obrigou. Eu que cuido. O Rafael, não, tem que ter. Tem que ter. Meio avesso, às vezes, foi um pouco avesso na época das redes sociais, mas não adianta, a gente tem que estar inserido nesse mundo aí. E ele que me abriu eu estava voltando de São Luís, você vê que não tem muito tempo. Tá falando que a filial de São Luís não tem nenhum ano, né? Aí a gente estava no avião e falou, cara, você não pode fazer isso. Não, André, mas não precisa não. Faz da empresa. Eu falei, não, cara, não pode. Porque a gente acha que não, mas a gente o Rafael é também uma imagem da empresa. É uma extensão da empresa, né? Foi o que eu falei. Rafael, você é uma extensão da empresa. E as pessoas vão te procurar, vão querer saber quem é o Rafael, como se comporta o Rafael. Né? Aí ele me convenceu, eu falei, cara, sabe um negócio? Cria logo esse negócio aí, não tinha no Instagram, ele foi lá, criou. Falei, que nome que a gente vai dar, né? Porque já tinha, o meu sobrenome já tinha outros criados aí. Eu falei, cara, tem que ter algum sentido. Aí foi quando eu coloquei a ideia, acho que você que deu a ideia, foi. Né? Ponto CNX 360. Então, porque a gente quer fazer realmente essa transformação 360. A vida só vale a pena se tivesse 360, né? Mental, espiritual, físico, intelectual junto e misturado, porque aí você consegue transformar a sua vida e isso daí vai impactar e com certeza vai transformar a vida de outras pessoas, tá bom? Então a gente abre hoje esse canal aí com chave de ouro, tá? Espero que vocês gostem aí e vai vir bastante conteúdo legal aí. Bom, obrigado a todos. Isso aí, galera. Obrigado a todos. Próximo. Até mais. Aí, Dedé, parabéns. Aê, meu amigo. Saiu. Maoi!